E aí, criatura, tudo certo? Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. E se não tiver 100%, já vai ficar, porque eu e você e eu estamos aqui para fazer uma aula incrível juntos, combinado? Então vamos lá. Nas aulas anteriores estávamos falando o que é matéria, o que é o estudo da matéria. A gente falou sobre os estados de agregação, estados físicos, os gráficos de mudança de estado físico juntamente com as mudanças. E aí entramos nas grandezas, como massa, volume, falamos de temperatura, também falamos o que era pressão, para a gente poder entrar nas propriedades da matéria. E quando a gente trata de propriedades da matéria, a gente pode dividir as propriedades em três grandes grupos: gerais, funcionais e específica, sendo que propriedades gerais e funcionais nós também já comentamos. Então agora a gente vai dar um enfoque ali nas propriedades específicas, que são aquelas propriedades que servem para identificar a matéria, que é exclusivo ali de cada matéria tem a sua. E essas propriedades específicas se subdividem em três grupos: organolépticas, químicas e físicas. Organolépticas e químicas nós já falamos, e aí a gente começou a falar das físicas e falamos de ponto de fusão e ebulição. Então agora a gente vai dar continuidade em densidade, viscosidade, ductibilidade, dureza e mais todas essas outras propriedades aqui. Lembrando que as propriedades específicas do tipo físicas são as propriedades que as provas mais gostam de cobrar de vocês. Então por isso que tem um asterisco ali e a gente tem que ficar ligada nesse conjunto de propriedades aqui, tá bom? Então vamos lá falar sobre densidade. A gente vai falar o que é densidade, de que maneira isso aqui também pode cair na sua prova, trazer algumas questões e depois vamos para as outras propriedades ali. Densidade, então, é uma relação, a relação entre a massa de uma substância e o volume que essa substância ocupa. Então, aqui a gente tem a fórmula de densidade sendo massa sobre volume. A massa pode aparecer em diferentes unidades, que nós já vimos as possibilidades, como quilograma, grama, miligrama, tonelada, assim como volume também, ml, litro, metro cúbico, centímetro cúbico. Só que o mais comum de aparecer densidade, principalmente nas questões que envolvem a nossa disciplina química, é gramas por ml. Essa é a unidade mais comum. E lembrem que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, então pode aparecer, né, comumente aparece gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Porém, no Sistema Internacional de Medidas, a densidade fica como quilograma por metro cúbico, tá? E aí quem usa bastante o Sistema Internacional é principalmente a física. Então, caso apareça densidade na prova de física, a probabilidade maior de aparecer no Sistema Internacional de Medidas. Coloquei aqui algumas transformações de unidade, caso seja preciso você lembrar de algumas delas, e importante destacar que a densidade ela vai ser aquele valor a uma dada temperatura e a uma dada pressão. Ou seja, se nós mudarmos a temperatura e pressão, isso pode sim ali influenciar na densidade, certo? Importante de a gente também correlacionar essa relação que é densidade massa sobre volume. Então, como a gente tem uma relação, se a gente quiser passar, por exemplo, o volume para cá multiplicando e deixar essa massa aqui constante, a gente consegue perceber que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o volume ocupado no espaço, menor será a densidade. Sempre que a gente tiver grandezas multiplicando, elas vão ser inversas. E o contrário também é verdadeiro. Se a substância está mais compacta, apresenta um menor volume no espaço, automaticamente a tendência é ela ser mais densa e ter uma maior ali densidade. Ao mesmo passo que se a gente também pode, por exemplo, fixar esse volume. Então vou fazer assim, ó, a gente passa esse volume para cá e joga a densidade aqui para baixo, certo? Então vamos ficar assim, ó, volume igual a massa dividido pela densidade. Se a gente tiver o volume constante, deixa esse cara aqui sem mexer, a gente consegue ver que massa e densidade são grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? Se eu tiver uma massa maior, automaticamente eu vou ser mais denso.
ou também, se eu tiver uma massa menor, eu vou ser menos denso. Então, é legal a gente pensar nessas grandezas ali que vão ser diretas ou inversas, porque isso nos ajuda a resolver várias e várias questões. Outra coisa interessante é trabalhar com a questão da temperatura e da densidade. Então, o que a temperatura faz com as moléculas? Se a gente aumentar a temperatura ali de um sistema, automaticamente a gente aumenta o grau de agitação das moléculas. E se essas moléculas estão mais agitadas, você concorda comigo que elas vão automaticamente ocupar um maior volume no espaço? Então, aumentamos a temperatura, aumentamos o grau de agitação, aumentamos o volume ocupado. E quando a gente aumenta o volume ocupado, o que acontece com a densidade? Ela diminui. Então, também podemos pensar na temperatura influenciando dessa forma. Falei aumentando a temperatura, mas diminuindo seria tudo ao contrário. Então, diminui a temperatura, diminui o grau de agitação das moléculas, a tendência é ela ocupar um menor volume no espaço e aumentar aí, então, a densidade, correto? Então, algumas relações de densidade. Outra coisa interessante que cada material ali vai ter a sua densidade específica. Na física, às vezes, densidade aparece lá como ρ também, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. A densidade da água é uma que é bem importante a gente saber. Então, a temperatura ambiente, pressão de 1 atm, a densidade da água vai ser 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. E muitas vezes as questões exigem que a gente já saiba a densidade da água em comparação com outras substâncias que aí eles nos dão. Então, aqui eu botei a densidade, por exemplo, do diamante, aqui que dá 3,5 grama por centímetro cúbico ou grama por ml, a densidade do aço, e a densidade ela é muito usada também para a gente ver assim, ó, eu coloquei o diamante dentro da água. Esse diamante, ele vai flutuar ou ele vai afundar? Então, esse comparativo é muito comum. Como o diamante, ele é mais denso do que a água, a densidade dele é 3,5 gramas por ml, ele vai afundar na água. E aqui um outro exemplo também pra gente, ó, a madeira, ela vai flutuar na água, porque ela é menos densa do que a água, já o concreto, ele é mais denso do que a água, então ele vai afundar na água. Também vocês já devem ter visto alguma imagem ou fotos de pessoas lendo um livro lá no Mar Morto. Aquele mar é um mar com uma alta concentração de sais. Então, ou seja, se a massa de sais que a gente tem ali é muito alta, a densidade também é grande. Ou seja, nós acabamos boiando naquela água. Então, ali a gente está falando da nossa densidade em relação à densidade da solução, que é o mar ali, sal e água, e como a gente tem muito sal, fica muito denso, que é diferente no caso do mar normal, a concentração muda, já é um pouco menor. Então, aquilo que afunda em outro é porque vai ser mais denso, e aquilo que flutua vai ser menos denso. Esse comparativo também acaba aparecendo bastante ali nas questões de densidade. Uma outra ideia que a gente pode trazer é que, de modo geral, relacionando densidade ali com estados físicos, de modo geral, tá, pessoal? De modo geral, os sólidos, eles tendem a estar num volume mais compacto. Então, se eles estão mais compacto, geralmente ocupa um menor volume no espaço e a tendência é a densidade ser maior. Já, por exemplo, no estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas, ocupam um volume grande no espaço, então a tendência é a densidade ser menor. Isso é a tendência de modo geral, mas como a gente viu aqui, por exemplo, nós temos um sólido, a madeira, e nós temos o outro sólido que é o concreto, e a madeira flutua na água e o concreto afunda. Então, claro que é de modo geral. Nós temos sólidos que são muito pouco densos e sólidos que são muito densos. Isso vai variar, mas de modo geral, só fazendo uma relação inicial aqui com estados físicos para que vocês possam ter essa visão. Combinado? Então tá. Então bora resolver algumas questões aqui de densidade para a gente ver como que isso pode cair? Olha só. A densidade é uma propriedade que relaciona a massa e volume de um material.
Um estudante iniciou um procedimento de determinação de densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro, ele determinou a massa da amostra, obtendo uma massa de 27,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em ml com água para determinar o volume da amostra. Lembra que a gente conversou na aula sobre grandezas? Que a maneira que a gente consegue ver quanto um sólido ocupa de volume no espaço é colocar ele dentro da água, por causa da propriedade geral impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então automaticamente, na hora que a gente colocar aquele sólido dentro da água, nós vamos ver o volume deslocado. E o volume deslocado é justamente o volume daquele sólido. Então, percebemos aqui que o volume inicial é 35 ml, tá vendo? Só o volume de água. Quando a gente coloca a amostra sólida dentro da água, saímos aqui de 35, ó, que seria 35 ml, para chegar em 45 ml. Então, se o volume inicial é 35 e o final é 45, quer dizer que o volume deslocado aqui vai ser de 10 ml, que é justamente o volume que esse sólido ocupa no espaço. Ele está pedindo para a gente calcular a densidade. Se densidade é massa sobre volume, nós temos a massa, que ele pesou e deu 27,8 gramas, e nós também sabemos o volume, 10 ml. Então, dividindo aqui um pelo outro, essa vírgula só vai passar para cá, né? 2,78 gramas por ml, ou também gramas por centímetro cúbico, ficando ali com letra E. Muito fofinha essa questão, caiu no Enem PPL 2021. O Enem gosta bastante de trazer densidade em suas provas, e às vezes pode trazer uma questão mais difícil, às vezes uma questão mais tranquila, como essa daqui, que até os números estavam fofos ali pra gente fazer. Bora para mais uma então, questão aqui lá do Paraná, do Instituto Federal do Paraná, e essa questão fala assim, ó: na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizadas, dentre outras, 4 propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade, que constituem um quarteto fantástico para conseguir identificar a matéria. Em um laboratório, foram obtidos os dados da tabela abaixo relativos às propriedades específicas, tá vendo? Ó, não são propriedades gerais, de amostras de alguns materiais. Considerando a tabela, ele deu a massa, deu o volume, deu a temperatura de fusão e ebulição, faz algumas afirmativas e pede para a gente assinalar apenas as corretas. Então, vamos juntos lá falar dessas afirmativas, ó. A temperatura de 25 graus, os materiais C e D estão no estado líquido. Então, vamos lá. Tudo que está antes da fusão está no estado sólido, entre a fusão e ebulição, estado líquido, e após ebulição, gasoso. A gente vai pegar o 25 graus e colocar aqui na tabela. Então, 25 graus para o A, ó, seria sólido, mas ele não pediu do A. Do B, 25 graus também seria sólido. Do material C, 25 graus está aqui, ó, entre o menos 40 e o 115. E no D, o 25 graus estaria aqui, entre o 0 e o 100. Então, ou seja, os materiais C e D realmente estão no estado físico líquido a 25 graus, fazendo com que a alternativa 0, 1 ali, 1 esteja certa. 2 diz assim: massa e volume são propriedades específicas de cada material. Não. Propriedade específica nos ajuda a identificar, né, a matéria. Densidade é uma propriedade específica, que é a relação entre massa e volume. Mas massa e volume são propriedades o quê? Gerais, não são propriedades específicas. O 3 diz assim: se o material B for insolúvel em D, então, ou seja, não se misturam. Se o material B, quando ele for adicionado num recipiente que contenha o D, o B afunda. Olha só. Para a gente ver quem afunda e quem boia, a gente precisaria da densidade. Densidade é massa sobre volume. Conseguem perceber aqui na tabela que o volume de todo mundo está constante? Então, a gente não precisa sair calculando a densidade, porque densidade e massa vão ser grandezas diretas. Ou seja, só a gente olhar quanto maior a massa, mais denso vai ser aquele material para todo mundo com o mesmo volume, tá vendo? Então, se ele está comparando o B e o D, dá uma olhada
olhada aqui. O B tem massa de 174 e o D tem massa de 100. Então, o B é mais denso. Se o B for colocado em D, o B afunda. Isso é uma verdade, fazendo com que o item 3 aqui esteja correto. Combinado? Vamos para o item 4. Se o material A for insolúvel em D, quando o A for adicionado a um recipiente que tenha o D, o A flutua. Então, vamos ver, ó, o A tem massa de 115 e o D massa de 100. Se o A for adicionado no D, o A vai afundar, porque ele tem uma maior massa, então ele é mais denso e não flutua, ele afunda, fazendo com que 4 ali esteja incorreta. Combinado? Agora vamos para o item 5 ali. A temperatura de 20 graus, que é a temperatura que tá aqui na tabela mesmo, a densidade de C é 0,74 gramas por ml. Então, a densidade do C seria a massa, que é 74 gramas, dividido pelo seu volume, que é 100 centímetros cúbicos. E realmente, 74 dividido por 100, a gente vai passar a vírgula aqui, ó, 1, 2, fica 0,74, fazendo com que o item 5 esteja correto. Então, ficamos com 1, 3 e 5 corretos. Coisa linda, time. Então, as propriedades que nos ajudam a identificar ali a matéria, esse quarteto fantástico. Bom, vamos para mais uma questão. Essa questão aqui eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver sozinhos. E caso não consiga, estarei aqui para te ajudar. Mas uma questão muito boa. É uma questão aberta da prova da UFSC. A UFSC é uma prova de somatório. E quando tem uma questão aberta, a gente tem que pegar o valor final, colocar lá no gabarito. E aí ela vale 1 ponto a questão. Não é discursiva, é aberta, é diferente, tá? Então, olha só. Considerando o seguinte experimento, em uma proveta de 50 ml foram colocados 25 ml de água. Gente, proveta é esse instrumento aqui que também apareceu ali na questão do Enem, ó, tá vendo? Então, ele colocou, aqui a gente colocou, primeiro determinou a massa da amostra, utilizou uma proveta graduada em milímetros, tá vendo? Então, proveta é esse aparelho aqui. E aí, a gente vai colocar 25 ml de água. Então, vou botar aqui, ó, bem no 25. Então, aqui a gente colocou a água, 25 ml de H2O, nós colocamos numa proveta. Depois ele diz que em outra proveta, de 50 ml também, foram colocados 25 ml de areia da praia lavada, decantada e seca. Então, vou pegar aqui também no 25, vou preencher. Então, aqui a gente tem 25 ml de areia da praia. Tá? Decantada, lavada e seca. Vou botar assim, areia seca. Daí, o que ele fez? A massa da areia, vamos botar aqui em cima, massa da areia pesada foi de 40,6 gramas. A areia foi, então, transferida para uma proveta contendo os 25 ml de água e o volume total foi de 39. Então, ou seja, eles misturaram água e areia em uma proveta, ou só jogou a água na proveta que já tinha 25 ml de água. Então, vamos misturar as outras, essas duas, e aí ele fala, com relação ao experimento acima, calcule. E ele pede pra gente calcular. Deixa eu só botar aqui, então, que a gente tinha numa proveta 25 ml de água, e aí a gente foi lá e adicionou areia. E ele falou que quando a gente adicionou areia aqui dentro, ó, então colocamos além de água a areia, o volume total ficou em 39 ml. Então, vou deixar aqui, ó, 39 ml foi o volume total lido. Então, esse aqui é o total de areia mais água. Quando tudo foi misturado, a gente viu aqui um volume total de 39. Tudo misturado. Daí ele diz assim, com relação ao experimento, calcule o volume ocupado pelos grãos de areia, o volume ocupado pelo ar entre os grãos na areia seca e a densidade dos grãos de areia. Some tudo e assinale no cartão resposta o resultado encontrado. Então, a primeira coisa que a gente tinha que interpretar, que talvez eu acho que é o mais difícil dessa questão, é que na areia seca, quando a areia tá seca aqui, existe entre a areia seca ar.
E por isso, esse ar que está entre os grãos de areia faz com que a areia aqui mais o ar tenham 25 ml. Então, eu acho que essa é a grande sacada, que na verdade o 25 ml não é só da areia seca, é da areia seca mais o ar que está entre os grãos. E é isso que a questão também está pedindo para a gente calcular. Quando a gente joga a areia dentro da água, esse ar todo sai. Então, realmente, se a gente sabe que a gente tem 25 ml de água e no total, saindo esse ar que está entre os grãos de areia, a gente tem 39 com areia mais água, a gente descobre o real volume de areia. Então, 25 ml de água, a gente vai fazer ali, ó, 39 menos 25 ml. Quando a gente diminui esses dois, a gente vai ter um total de 14 ml de areia. Esse é o volume ocupado pelos grãos de areia sem ar. Então, se eu sei que isso aqui é só de areia, eu vou vir aqui e vou ver o seguinte, que 25 ml é areia mais ar. Se eu sei que desses 25 ml, que é tudo, somente 14 ml é areia, diminuindo os dois, eu consigo descobrir o volume do ar, que 25 menos 14 daria 11 ml aí de ar. Então, isso quer dizer que aqui, ó, entre os grãos de areia, nós temos um volume de ar ocupando para chegar nesse 25. Conseguiram pegar? Então, 14 ml de areia. Então, calculamos o volume ocupado pelos grãos de areia, o volume ocupado pelo ar entre os grãos de areia, 11 ml aqui de ar. E aí, ele quer ainda a densidade dos grãos de areia, ó. Então, a densidade dos grãos de areia vai ser a massa da areia, 40,6 gramas, dividido pelo volume de areia, ou seja, dividido por 14 ml. Se a gente dividir isso aqui, a gente chega em 2,9 gramas por ml, e ele pediu para a gente somar o resultado de tudo e colocar lá no cartão resposta. Então, nós vamos somar aqui, ó, o 2,9, que só pode, no cartão resposta, ir um número inteiro. Então, isso aqui é aproximadamente 3. Então, a gente soma 3 mais 11, mais 14, que foram as três coisas pedidas aqui, e a gente chega ali num gabarito de 28, isso aqui é o que vai lá pro nosso cartão resposta. Questão bonita, questão de difícil interpretação, tem que ter a sacada ali. E a minha dica para vocês é quando tiver questões assim que falam de experimento, fica muito difícil a gente visualizar se a gente não desenha. Então a sacada aqui é a gente desenhar e perante ao que ele tá pedindo ali, a gente interpreta. Então ele nos contou, tem gente que fala assim, né? Ai, Babi, mas como é que eu vou saber que o 25 ml de areia seca tem ar ali no meio? Porque ele contou pra gente, olha só, o volume ocupado pelo ar entre os grãos na areia seca. Então, quer dizer que na areia seca, você tem o volume dela e o espaço também ocupado pelo ar, que quando a gente joga ela na água, esse espaço vai sair, tá? Esse ar, no caso, esse espaço ocupado pelo ar vai sair, certo? Então, vamos aqui para a questão do densímetro. Muita gente fala assim, Babi, como é que a gente mede densidade? Então, o instrumento de medida da densidade, a gente usa o densímetro, que também é um aparelho que já caiu algumas vezes aí na prova do Enem. A gente teve mais de uma questão com densímetro e a gente precisa entender bem como que esse densímetro ele funciona. Então, o densímetro é um aparelho. Então, eu mostrei ele aqui para vocês, ó, tá aqui ele dentro de uma proveta, tá? Ele é um aparelho que a gente consegue fazer a leitura da densidade daquele líquido, por exemplo, colocando o densímetro dentro desse líquido. A grande sacada do densímetro é que a leitura dele, a gente vai sempre ler ali na altura dos olhos, então percebe aqui, né? A gente tem uma pessoa olhando, lê certinho na altura dos olhos, e aí você consegue ver aqui qual que é a densidade deste líquido. Mas o densímetro, ele sempre funciona, o densímetro em relação ao líquido que a gente está analisando. Então, por isso que, por exemplo, se eu tiver um copinho com água ou tiver um copinho com álcool,
o densímetro, em um dos dois, ele afunda mais, ou em o outro ele vai flutuar mais, porque a densidade da água e do álcool são diferentes, por exemplo. Então, nos diferentes líquidos, você vê o densímetro descer ou subir, porque a gente está vendo a densidade daquele líquido em relação ali ao densímetro. O que você lê, tá? Então, por exemplo, coloquei o densímetro aqui, ele afundou nesse líquido e marcou 0,95. Então, 0,95 de fato é a densidade desse líquido laranja que tá aqui, tá? Mas muitas questões fazem o seguinte, ela pega aqui, bota esse recipiente aqui, bota água, por exemplo. Daí, tu vai botar o densímetro ali, vai ver que na água bate 1 grama por ml a temperatura ambiente. Perfeito, densidade da água. Eles vão lá e colocam sal dentro daquela solução e misturam. Bom, se você aumenta a massa, você aumenta a densidade, aquela solução vai ficar mais densa. O que vai acontecer com o densímetro? Ele vai subir ou vai descer se a solução estiver mais densa do que no início? Então lembra, se a solução está mais densa, tudo aquilo que é mais denso afunda e tudo aquilo que é menos denso sobe. Então, a tendência é o densímetro subir. E claro, olha só, quando o densímetro vai subir, se o densímetro subir e, por exemplo, marcar aqui agora a densidade, essa densidade é maior, tá vendo? Todas as vezes que o densímetro sobe, quando ele sobe na solução, é porque a densidade daquela solução tá maior. Conseguem ver que a gente tem tipo uma régua no densímetro, que ela não tá vindo do 0 para o 1, mas ela tá assim decrescente. Conseguem perceber isso? Olha só, ela vem decrescente. Então, quer dizer, se isso aqui subir, quer dizer que a densidade da solução vai ser maior, 1.05 ou 1.0, por exemplo. A solução está muito densa, então o densímetro flutua na solução. Agora, se a solução for bem pouquinho densa, o que vai acontecer com o densímetro? O densímetro vai afundar na solução, tipo, ele fica denso, ele afunda. E aí, por isso, a marcação dele aqui, ó, vai ser menor, 0,8, 0,6, 0,4. Tá vendo? À medida que ele vai descendo ali, vai ser menor. Babi, putz, tá difícil de eu entender. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar uma régua, tá? Uma régua. Ó, time, peguei uma régua. Ao invés de tu segurar ela assim, do 0, por exemplo, no meu ao 30, tu vai virar ela ao contrário, tá? Então, do 30 para o 0. Esse é o densímetro. E aí, tu vai imaginar que aqui tem um copo, por exemplo, de água. Na hora que eu botar a régua aqui, tá vendo? Aonde parar vai ser o que eu vou ler. Ah, então eu tô lendo ali, por exemplo, 21. Então, essa é a densidade do meu líquido. Se esse líquido for muito denso, o que acontece com o densímetro? Tá em 21. Se o líquido é muito denso, o densímetro ele vai subir para que na hora que eu ler aqui, ó, tá em 27, entendeu? É mais denso. Tá em 30, que é mais denso. Se o líquido ele for pouco denso, o que vai acontecer com o densímetro? Vai descer, 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 até que eu vou ler aqui, ó. Densidade 5, tá vendo? Densidade 5 é menor. Então, se o líquido for pouco denso, o densímetro, ele afunda. Se o líquido for muito denso, o líquido vai para baixo e o densímetro sobe. Certo? Bora fazer uma questão, então, do Enem em relação a isso? Questão difícil, tá? No Enem de 2018, nós tivemos 3 questões de cálculo e uma que envolvia cálculo era essa. Então, vocês viram aquela questão do Enem PPL, uma questão tranquila de densidade. Essa já é um pouquinho mais difícil, exige um pouquinho mais de nós, mas é uma questão bem boa pra gente resolver aqui juntos, tá, time? Olha só, Enem 2018. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações é 5 vezes 10 na menos 2, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou esse instrumento na água pura e observou que atingiu repouso na posição mostrada. Então, aqui tem água e o densímetro, ó, olha onde ele parou, tá vendo? Com 2 quadradinhos, um branquinho e um pretinho para baixo. E cada quadradinho, ó, ele tá falando que vale isso, tá? Cada quadradinho desse vale 5 vezes 10 na menos 2. Isso aqui também vale 5 vezes 10 na menos 2. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Cada quadradinho. Daí ele fala assim, em outros 2 recipientes,
A e B, contendo respectivamente 2 litros de água, em cada um ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Aí depois ele diz assim: quando o sal é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, ou seja, ele se quebra em íons Na+, Cl-, e ele está falando que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Então, isso quer dizer o volume ali vai ficar para a gente constante, que é 2 litros. É isso que ele está querendo dizer. Nesses recipientes A e B, que são diferentes desse recipiente aqui em repouso, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em, ou seja, o densímetro sobe, desce, o que acontece? Tá? Então, essa é a posição inicial só com água. Ele diz que cada quadradinho desse aqui, ó, distância, cada quadradinho vale exatamente esse valor, tá? E aí, a gente vai colocar no recipiente A 100 gramas de NaCl, tem água, eu boto 100 gramas, e no recipiente B 200 gramas de NaCl, sendo que o volume de água que vai aqui, ó, é 2 litros, ou seja, 2.000 ml em todos eles, e esse volume ali, ele vai ficar constante, ele não vai mudar para todo mundo, o que vai mudar é a massa. Então, o que nós já sabemos? Nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Se o volume vai ficar constante, quanto maior a massa, maior a densidade. Então, se a solução vai ficar mais densa, o que acontece com o densímetro? A solução, teoricamente, ficaria para baixo, o densímetro que é menos denso, ele sobe. Então, ou seja, nesses dois casos, tanto no A quanto no B, que eu botei NaCl em água, antes tinha somente água pura, nos dois casos o densímetro tem que subir, porque as soluções vão ficar mais densas do que a água pura, certo? Então, a gente teria que olhar o quê, ó? Tem 2 quadradinhos abaixo na água pura. Se o densímetro tem que subir, por exemplo, se a gente olha a letra A, aqui ficou igual, ó, 2 quadradinhos e 2 quadradinhos. Então, a letra A já tá eliminada, porque o densímetro tem que subir, ele não subiu, ele ficou igual, tá com água pura. Aqui o densímetro desceu e aqui também desceu, e não, o densímetro tem que subir, tá vendo? Aqui o densímetro também desceu e aqui também desceu, não, ele tem que subir. Na A aqui, o densímetro subiu, tá vendo? Ó, tinha apenas um quadradinho cinza e um quadradinho branco. Esse quadradinho branco subiu, tá vendo? E aqui também, ó, subiu. Aqui também subiu e aqui também subiu. Então, ou seja, a letra D pode ser a resposta e a letra E também pode ser a resposta. E a gente ainda poderia olhar que o B, ele tem que subir mais que o A, porque a solução tá mais densa. Então, olha, aqui subiu um quadradinho branco, aqui subiu o branco e o cinzinha. Então, a letra D ainda pode ser. E aqui também, né? Aqui subiu 2 e aqui subiu mais do que 2. Então, ou seja, a letra D e E podem ser as duas. Agora, a gente só vai saber qual seria a resposta certa se a gente calcular. E é isso que torna essa questão agora difícil, a parte do cálculo ali que a gente teria que fazer, tá? Mas ficamos entre duas e aí já fica mais rápido de a gente fazer. Então, o que a gente viu? Por exemplo, vou botar aqui a densidade da solução A, certo? A densidade da solução A é a massa de sal mais a massa de água. A gente sabe que o quanto tem de água aqui é 2 litros, que é a mesma coisa que 2.000 ml. Como a densidade da água, time, é igual a 1 grama por 1 ml, toda vez que eu tiver 2.000 ml de água, eu também tenho 2.000 gramas de água. Então, a massa da água, ó, é 2.000 gramas mais os 100 gramas de NaCl ali que a gente adicionou, para a gente descobrir a densidade da solução A. E o volume é 2.000 ml, porque ele pediu que a gente não considerasse. Aqui, ó, ele fala pra gente, se eu só voltar aqui, que os íons NaCl não vão ocupar um volume, tá? Vão ocupar o volume que já tá ali intermolecular. Então, a gente vai somar, vai ficar com 2.100 gramas dividido por 2.000 ml,
corta, 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 a gente vai ter 21 ali, dividido por 20, a gente chega em 1,05 gramas por ml. Essa é a densidade da solução A. Então, como a densidade da água é 1, ó, time, e a densidade aqui deu 1,05, esse 0,05 a mais, no caso, né, 0,05 a mais, é justamente o valor de um quadradinho, 5 vezes 10 dá menos 2. Então, ou seja, do estado inicial aqui, ó, de repouso, que tem um quadradinho branco, esse um quadradinho branco, para ser a solução A, tem que subir um quadradinho branco. Então, foi o que aconteceu aqui, ó, um quadradinho branco subiu, e aqui subiu o branco e o cinza. Então, ou seja, a gente descobre que essa aqui não seria a situação da solução A, ficando ali com a letra D de resposta, porque só pode subir um quadradinho ali. Se você quiser ainda fazer da solução B, não precisa, né? Porque a gente já consegue matar a questão somente com sabendo ali da A, mas a gente pode fazer, se a gente quiser. A densidade da solução B vai ser os 2.000 gramas ali da água, mais os 200 gramas de sal, dividido pelo 2.000 ml. E aí, você vai chegar que aqui vai dar 1,10 gramas por ml, fazendo com que esse 0,10 que passou aqui é justamente 2 vezes esse 5 vezes 10 dá menos 2, que daria ali os 2 quadradinhos, então. E aqui você consegue ver, né? Esses 2 quadradinhos subiram, 1, 2, então essa seria a situação B. Não precisaria fazer o cálculo do B lá no dia da prova, mas estou fazendo só para vocês verem como funciona aqui essa resolução dessa questão. Questão difícil? Sim, questão difícil, tá? Questão difícil, mas estamos aqui também para resolver questões difíceis e não só questões fáceis, tá? Lembrando que aqui a gente tem 2 quadradinhos, ó, antes, no estado de repouso, e 3 quadradinhos depois. E aí a gente consegue ir vendo, se subiu, tem 3 quadradinhos para cima, enfim. Ô, gente, mas vamos combinar. Tu tá lá no Enem, tu pega essa questão como 82. Gente, eu fiz essa prova, eu faço o Enem, né? Eu fiz essa prova. Esse inferno parece tudo igual. Não dá pra ver como é. Tu já tá zonzo, tu já leu, tu já fez 45 de matemática, tu não sabe um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Gente, pra que fazer isso com o estudante? Se bem que agora a prova tá colorida, né? Ai, meu Deus! Então daí ficaria um pouco mais fácil. Porque senão, nem sei também se eles botariam os quadradinhos tudo colorido. Mas, gente, sério, que caos isso aqui na prova, hein? Que caos, o verdadeiro caos. Beleza, time. Então, falamos já de densidade, de ponto de fusão e ebulição. Bora para essas outras características aqui? Todas elas, vamos falar? Viscosidade é a nossa próxima característica. E a viscosidade, time, é a propriedade física que caracteriza a resistência de um certo fluido ao escoamento. Então, ou seja, quanto mais ele resistir ao escoamento, mais viscoso é aquele líquido. Então, eu até coloquei aqui, ó, quanto mais resistente, mais viscoso é aquele fluido. E quanto maior a viscosidade, mais devagar, mais lentamente ele se movimenta. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um fluido que demora, enquanto esse aqui já tá lá enchendo, esse aqui nem caiu lá no fundo do becker. Então, ou seja, esse líquido aqui é mais viscoso e esse líquido aqui já seria menos viscoso, por exemplo. Então, viscosidade tem a ver com a resistência ao escoamento. Quanto mais você resiste, mais viscoso você é. Então, se a gente comparar, por exemplo, água e mel, quando você vira água no potinho, quando você vira mel, o mel já é mais viscoso. Então, falou viscosidade, eu lembro de Rei Leão. Viscoso mais gostoso? Vocês lembram? Quando Timão e Pumba começam a comer lá os insetos, mostrando lá pro filho do... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Mostrando pro Rei Leão filho, ele vai
comendo e falando viscoso mais gostoso. Então, aquela gosma é viscoso. Então, tudo aquilo que é mais gosmento resiste mais ali. Então, automaticamente, ele vai ser mais viscoso, tá? Então, líquido de baixa viscosidade, água. Alta viscosidade, mel, por exemplo, tá? Um exemplo aí pra vocês. Isso já caiu no Enem, no PPL, e eu quero te mostrar como é que isso aqui apareceu na prova. Olha só. Combustíveis automotivos têm sido adulterados pela adição de substâncias ou materiais de baixo valor comercial. Esse tipo de contravenção pode danificar os motores, aumentar o consumo de combustível e ainda prejudicar o meio ambiente. Vários testes laboratoriais podem ser utilizados para identificar se um combustível está adulterado ou não. Propriedades que nos ajudam a identificar a matéria, propriedades específicas do tipo físicas, por exemplo. A legislação brasileira estabelece que o diesel obtido do petróleo contenha certa quantidade de biodiesel. O quadro apresenta valores de 4 propriedades do diesel, do biodiesel e do óleo vegetal. O óleo vegetal, um material comumente utilizado como adulterante. Então, como tanto o diesel, quanto o biodiesel, quanto o óleo vegetal, todos eles são meio óleo assim, a legislação, a gente pode colocar biodiesel no diesel, só que às vezes as pessoas adulteram, ao invés de colocar o biodiesel no diesel, elas colocam o óleo vegetal no diesel. E aí, certamente a questão fala assim: com base nas informações apresentadas no quadro, quais são as 2 propriedades que podem ser empregadas tecnicamente para verificar se uma amostra de diesel está ou não está adulterada com óleo vegetal? Então, é esse cara aqui que adultera o diesel. Então, vamos lá. Se a gente for comparar a densidade do diesel e do biodiesel é praticamente a mesma. Então, se eu botar biodiesel no diesel, a densidade praticamente não vai se alterar. Agora, se eu não botar biodiesel e botar óleo vegetal, como o óleo é mais denso que o diesel, certamente essa densidade aqui do diesel vai aumentar um pouco. Então, ao invés de 0,88, ele ficaria com 0,90, por exemplo. Então, certamente, a densidade nos ajuda a identificar. Então, a gente já consegue vir aqui e ver, ó, densidade e densidade, por exemplo. Depois ele vê ali poder calorífico. O poder calorífico do diesel é 38. Do biodiesel e do óleo vegetal é menor, tá vendo? Então, os dois, eles são menores do que o diesel. E todos também, querendo ou não, são muito parecidos, né? 38, 33, 36,9, que é quase 37. Então, fica ali muito pertinho. Talvez eu não conseguiria identificar tanto. Vou dar uma olhada nas outras propriedades, ó. Viscosidade, quer dizer, olha só, uma coisa que eu queria falar. Se no poder calorífico a gente tivesse um que fosse maior e outro que fosse menor, igual aconteceu aqui na densidade, um mais igual e outro maior, a gente conseguiria identificar com mais facilidade. Aqui os dois são menores, então talvez fique um pouco difícil. Quando a gente fala de viscosidade, ó, tá vendo aqui? Ele bota aqui milímetro quadrado por segundo. Então, esse tempo, a gente vê que a do diesel é 3,9, a do biodiesel é 4,7 e a do óleo vegetal, olha como ele é bem mais resistente, ele tem uma maior viscosidade. Então, se eu botar o biodiesel no diesel, aqui vai alterar, mas não vai alterar tanto assim. Agora, se eu botar o óleo vegetal no diesel, a viscosidade do diesel vai alterar pra caceta. Então, com certeza, viscosidade nos ajuda a olhar ali e ver uma grande diferença nesse teste. Então, a gente já poderia marcar aqui letra A, densidade e viscosidade, mas vamos ver a questão do teor de enxofre também, olha só. O teor de enxofre no diesel é 1,3, o que não é muito legal, porque o enxofre está relacionado a vários diferentes tipos de poluição. Então, a gente, quando queima o enxofre, quer dizer, quando queima diesel, acaba queimando o enxofre, formam óxidos ácidos, e esses óxidos ácidos contribuem lá com a chuva ácida, por exemplo. Então, não é muito legal ter enxofre no diesel. No biodiesel e no óleo vegetal, você quase não tem enxofre, tá vendo? Então, tanto nesse quanto esse, a gente não conseguiria ver a alteração, porque quem tem enxofre mesmo já é o diesel. Então, se eu coloco esse cara aqui que tem bem pouquinho, ou esse cara aqui que tem bem pouquinho, não vou conseguir
conseguir ver diferença. Então, pelo teor de enxofre, a gente não conseguiria ver diferença, o que faz com que a gente elimine aqui a letra B, tá? Então, uma questão mostrando pra gente duas propriedades específicas do tipo físicas da matéria que nos ajudam a identificar para ver se está adulterado ou não: densidade e viscosidade. Questão lindona, tá? Linda, 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 linda mesmo essa questão. Bora ver mais uma propriedade? Ductibilidade. Ductibilidade é a propriedade que representa o grau de deformação que um material vai suportar até o momento da sua fratura, ali de quebrar. Ductibilidade é uma propriedade que está muito associada principalmente aos metais. Vocês já devem ter ouvido assim: os metais são dúcteis e maleáveis. Sim, é uma característica dos metais, e essa propriedade permite a gente transformar os metais em fios bem fininhos. A gente tem o material mais dúctil que a gente conhece é o ouro, que com uma quantidade assim bem pouquinha, tipo gramas, 1 grama, você consegue fazer um fio lá de 80 quilômetros de ouro sem quebrar. Então, ou seja, sem que ele vá se romper, digamos assim, né? Então, não é alguma coisa, um material frágil. Eu até botei aqui, né? A tensão, ó, perante a deformação. Então, o material dúctil, ele vai conseguir ser deformado sem ser fraturado. Já um material frágil, não, tá? Então, é um gráfico aqui de tensão por deformação de um material dúctil e um material que já não é dúctil, que é frágil. A gente tem, dentro de componentes eletrônicos, principalmente celular, computador, relógio digital, componentes com fios extremamente finos. Então, ductibilidade é uma característica, uma propriedade física associada aos metais. Quem estuda tanto ductibilidade quanto maleabilidade bem a fundo é o pessoal que vai para a engenharia de materiais. Então, nós vamos testar diferentes tensões para aquele material, para ver o quanto ele suporta ou não. E com isso a gente consegue melhorar essas propriedades, melhorar o uso, e isso ajuda bastante a gente, a sociedade num geral. Então, ductibilidade, capacidade ali de formar fios, e a maleabilidade está relacionado principalmente ao material ele ser batido, ele sofrer lá, sem se romper, e a gente conseguir formar finas folhas, lâminas ou placas. Então, ó, maleabilidade é uma propriedade que descreve a capacidade de um material de ser moldado ou ser dobrado em folhas finas sem se romper. Então, quando a gente tem lá um chocolate ou a gente enrola um sanduíche numa folha de papel alumínio, essa folha é bem fininha. Quando a gente fala de modelos atômicos, que a gente fala do experimento de Rutherford, ele também faz um experimento com uma folha extremamente fina, com 0,001 milímetro de espessura lá numa folha de ouro. Então, por exemplo, os metais têm essa característica de serem dúcteis e também serem maleáveis, tá? Daí eu botei aqui: enquanto a ductibilidade se refere à capacidade de um material esticar, né, fio sem quebrar, a maleabilidade já de ele ser batido, quase que amassado em folhas ali finas, característica bem legal aí dos metais. Dureza. Dureza vai ser esse material ter maior ou menor resistência a ele ser riscado. Então, materiais mais duros, isso significa dizer que eles riscam outros com mais facilidade. Então, o material mais duro que a gente conhece na escala de Mohs ali é o diamante. Então, ou seja, o diamante, ele consegue riscar o rubi, ele consegue riscar o topázio, consegue riscar todo mundo. Por exemplo, o rubi consegue riscar o topázio, mas já não consegue riscar o diamante. Então, olha que interessante, a gente só consegue riscar um diamante com outro diamante, mas a gente não consegue, por exemplo, riscar o diamante com nenhum outro mineral que nós conhecemos. Então, quanto mais duro, maior essa resistência ali de ser riscado. Quanto menos duro, mais fácil de você
riscar. E aí esses minerais, né, eles são feitos de diferentes elementos químicos. Calcita ali vai ter cálcio, fluorita ali vai ter flúor, a gente tem a apatita, o quartzo, o topázio, são principalmente a dureza, uma característica que a gente relaciona aos minerais, e também é muito a galera lá das engenharias de materiais que trabalha com essa característica aqui, dureza. Não é a que mais cai, mas é legal aí de a gente conhecer também, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, quando a gente tá falando de, por exemplo, material dúctil e um material frágil, um material frágil que a gente poderia comparar em relação a, sei lá, por exemplo, um metal ali que é dúctil, seria, por exemplo, o vidro. O vidro é um exemplo que a gente tem de material frágil. Embora ele pode ser resistente ali, forte a muitos tipos de danos, ele vai quebrar abruptamente se sofrer, por exemplo, uma tensão, né, sem passar por muita deformação. E a cerâmica, por exemplo, é outro material que é extremamente frágil. Como o vidro ali, a cerâmica, ela pode ser muito dura e resistente, só que quando tem um impacto, né, quando, por exemplo, ela cai no chão, o vidro também, quando cai no chão, eles já se quebram, então são materiais um pouco mais frágeis. E o legal de a gente entender essa diferença de materiais dúcteis e maleáveis para frágeis, isso é muito importante, como eu comentei, para engenharia, tá? Materiais dúcteis, por exemplo, eles vão ser frequentemente utilizados para sofrer realmente essa tensão sem quebrar, enquanto os mais frágeis podem ser preferidos por sua dureza ali e resistência a outros tipos de danos, tá? Então é bem interessante que às vezes trazem algumas características assim. Nossa próxima característica física, que vocês veem muito na física mesmo, a física acaba trabalhando bastante com isso, é magnetismo. Então, o que é o magnetismo? Então, vai ser o conjunto de fenômenos que se relacionam com atração ou repulsão que ocorre entre materiais que vão apresentar propriedades magnéticas, como, por exemplo, o ferro apresenta propriedades magnéticas, o cobalto, o níquel. Então, aquilo que vai ser atraído por um ímã e aquilo que não vai ser atraído por um ímã. Então, a gente consegue diferenciar, por exemplo, se a gente tem dois metais, pode ser que a gente tenha um metal que vai ser atraído por um ímã e um metal que não vai ser atraído. E aí a gente consegue diferenciar eles. Até mesmo a Terra é um grande ímã gigante, né? Vocês estudam isso bastante lá na física. A gente fala dos polos norte e sul, dos campos de força entrando, dos campos de força saindo. Estão lembrados e traumatizados lá da física? Então, o magnetismo também ali é uma característica física. Tenacidade. Tenacidade vai ser a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto, ao choque mecânico mesmo com outra matéria. Então, por exemplo, a gente pega uma pedra e taca num vidro do carro. O que vai acontecer? A pedra muitas vezes fica intacta e o vidro vai ser quebrado. Então, isso quer dizer que a pedra, ela resiste mais ao choque mecânico do que o vidro. Então, a pedra ali, o mineral, por exemplo, seria mais tenaz do que o vidro. E o vidro seria menos tenaz, por exemplo, tá? Isso é essa resistência ao choque mecânico. Então, diz tenaz, a gente chama isso de tenaz, o material que é capaz de absorver essa grande quantidade de energia sem, por exemplo, romper tão facilmente. Já aquele que se rompe muito fácil, ele é pouco tenaz, tá? Aqui a gente deu exemplo, por exemplo, do vidro e da pedra. Isso é tenacidade. Condução de corrente elétrica, gente, é muito, muito, muito importante. Cai pra caramba nas provas e tem a ver com a facilidade com que as cargas elétricas conseguem atravessar um material quando esse vai estar conectado ali a uma tensão e um circuito elétrico fechado. Então, na química, a gente fala muito de condução de corrente elétrica em dois momentos. Quando nós temos, por exemplo, metais, porque os metais apresentam um tipo de ligação que é a ligação metálica, que a gente vai ver mais para frente. E essa ligação metálica faz com que a gente tenha nos retículos metálicos elétrons livres.
E se a gente tem elétrons que são cargas negativas e essas cargas estão livres, se esse elétron ele tá ali livre, olha bem o que que significa conduzir corrente elétrica. Conduzir dá essa impressão pra gente de levar, de andar, conduzir, movimentar. E corrente elétrica a gente pode lembrar de elétrons, a gente pode lembrar de cargas elétricas. E os elétrons fazem parte disso. Então, se eu consigo levar, conduzir elétrons, porque esses elétrons estão livres, eles se movimentam, é exatamente por esse motivo que os metais são excelentes condutores de corrente elétrica no estado sólido, por exemplo, porque eles têm elétrons livres ali no seu retículo. E tem outro momento na química que a gente fala de condução de corrente elétrica também, que são algumas soluções. Quando, por exemplo, vocês sabem que quando a gente joga sal de cozinha em água, esse cara, ele se quebra, ele se dissocia e ele se quebra em íons. E esses íons na solução, eles ficam livres. Se você tem íons que são carinhas que têm cargas aqui, ó, como Na+, Cl-, e esses íons estão livres na solução e podem se movimentar, a gente vai ter sim a possibilidade de condução de corrente elétrica. Então, consegue ver aqui, ó, o movimento dessas cargas elétricas que atravessam uma solução vão fazer com que a gente tenha condução de corrente elétrica. Então, quanto maior ali é o valor de condutividade, melhor condutor elétrico é aquele teu material. A gente vai estudar isso novamente quando a gente falar de ligações químicas, ligação iônica, metálica e covalente. Vamos aprofundar mais, ver por que que conduz, por que que não conduz, mas isso já aparece aqui nas propriedades específicas do tipo físicas, certo? Bom, nossa última propriedade, mas não menos importante, muito pelo contrário, importante aqui pra caramba, é solubilidade. Quando a gente fala de solubilidade, a gente está falando de uma característica que uma determinada matéria apresenta de se dissolver em outra. Então, quando a gente fala de solubilidade, normalmente a gente fala de 3 palavras. A gente fala de soluto, a gente fala de solvente e a gente fala de solução. A solução seria todas as vezes que a gente misturar o nosso soluto mais o nosso solvente. E o nosso solvente, conhecido como solvente universal, é a água. Não é um único, mas é o nosso solvente universal. Então, a gente pode pegar, por exemplo, de soluto, um açúcar. Quando a gente joga açúcar na água, a gente tem um soluto, um solvente e os dois misturados. A gente tem uma solução, que seria a água mais ali o açúcar. Ou, por exemplo, quando a gente joga sal na água, o NaCl em água, a gente tem água com sal. Então, por exemplo, a água do mar seria um exemplo de solução, que tem água e sal. Então, a água consegue ali, o sal consegue se misturar na água. Vou dar um exemplo. Os óleos e gorduras não se misturam na água, você sabe disso, tá? Mas por que que eles não se misturam? Aí tem a ver com algo que a gente estuda também um pouco mais pra frente, que é a questão de polaridade. Então, os óleos e as gorduras, vou botar aqui os óleos e as gorduras, eles são apolares. Já a água é uma substância extremamente polar. Então, ou seja, aquilo que é apolar não vai formar uma solução com aquilo que é polar. Pelo contrário, vai formar uma mistura heterogênea. Por isso a gente enxerga muito bem a fase do óleo e a fase da água, ou seja, eles não vão se misturar. Os óleos não são solúveis na água. Agora, o sal é solúvel na água, o açúcar é solúvel na água, a água consegue ser o solvente dessas moléculas, por exemplo, tá? Então, isso também a gente vai ver um pouco mais pra frente de maneira mais aprofundada. Aqui é só pra gente ter uma noção aqui mínima geral, tá? Então, uma coisa importante de a gente falar na solubilidade é que, assim, o sal se dissolve na água, mas quanto? Independe da quantidade da água, independe da quantidade de sal, independe da temperatura, ou seja, em qualquer temperatura. Então, não é bem assim. Tem uma parte da química que a gente estuda as soluções e as
curvas, os gráficos de solubilidade, em que a gente vê que a quantidade de soluto que você tem, a quantidade de solvente e a temperatura são fatores que influenciam bastante nessa solubilidade. Às vezes, tem solutos, como por exemplo o açúcar, que se você aumentar a temperatura, eles se dissolvem muito mais, entende? Então, tem vários fatores que vão influenciar nessa solubilidade. Vamos ver como que todas essas propriedades específicas do tipo física podem aparecer pra gente? Trouxe essa questão aqui da Unicamp, lindona, que fala assim, ó. 3 frascos não rotulados encontram-se na prateleira de um laboratório. Um contém benzeno, outro tetracloreto de carbono e o terceiro metanol. Sabe-se que as suas densidades são 0,87, 1,59, 0,79. Botou o nomezinho de cada um deles ali e diz assim: dos 3 líquidos, apenas o metanol é solúvel em água, cuja a densidade, no caso da água, é 1 grama por centímetro cúbico. Com base nessas informações, explique como você faria para reconhecer os 3 líquidos. Observação: os 3 líquidos são altamente tóxicos e não devem ser cheirados. Ou seja, aquilo que a gente já comentou, através da propriedade organoléptica, que seria cheirar, eu não vou poder diferenciar eles. Então, na verdade, as 2 propriedades que eu tenho nessa questão aqui são densidade e solubilidade. Então, eu vou ter que resolver baseado nessas 2 propriedades específicas do tipo física. E aí? Pausa esse vídeo, pensa como tu faria, pensa como tu descreveria isso aqui, como você explicaria, que eu já vou resolver ela contigo, tá? Então, vamos ver, ó. Primeira coisa que a gente poderia fazer, colocar em um recipiente um pouco de cada líquido. Então, recipiente, colocamos ali benzeno, tetracloreto e metanol, certo? Aí, você adiciona água em cada um desses líquidos. Aquele que vai formar uma mistura homogênea vai ser o metanol, porque o metanol é o único que se mistura na água. Então, se eles se misturam, se o metanol é solúvel na água, a gente forma uma mistura de água e metanol, mas a gente só vê apenas uma fase, ela é monofásica. Então, essa seria a primeira identificação do metanol. Nos outros 2, o que vai acontecer? Nós teremos 2 fases. Então, por exemplo, no recipiente que você coloca benzeno com água e tetracloreto com água, forma-se uma mistura heterogênea nos 2. E aí a gente vai tentar identificar pela segunda característica, que é a densidade. Por quê? A água no benzeno, ela vai ficar embaixo. Por quê? Porque a água é mais densa. Então, se ela é mais densa, o benzeno vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Então, a gente poderia explicar assim. No tubo que forma-se uma mistura heterogênea com 2 camadas, onde a água ficou na camada inferior, nós temos o benzeno, porque a água é mais densa que o benzeno. Daí, no outro tubo, onde a gente ainda tem uma mistura heterogênea de 2 fases, de 2 camadas, onde a água ficar em cima, nós temos tetracloreto de carbono, porque ele é mais denso do que a água, então ele vai ficar na parte de baixo e a água vai ficar na parte de cima. Curtiram? Altas questão aí da Unichamps, hein? Muito boa. Vamos para a última, então? Olha só. Última questão aqui da PUC, Minas Gerais, que fala assim: um professor realizou vários experimentos a 20 graus Celsius e 1 atm e organizou a seguinte tabela: solubilidade em água, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, propriedades específicas do tipo físicas. De acordo com a tabela, assinale a afirmativa incorreta, ou seja, ele quer errada. No Enem isso não é possível, né? Quando a gente vê lá no manual, a gente não tem questões de 1, 2 e 3 no Enem e nem incorretas. Galera de Santa Catarina que faz vestibular da CAF sabe que a CAF faz muito isso. Então, por exemplo, provas para você treinar ali para CAF,
PUC é uma boa prova porque traz essas similaridades, tá? Então, assim, o estado físico da substância D, a temperatura ambiente, é gasoso. Temperatura ambiente é mais ou menos ali 25 graus Celsius. Então, a substância D, 25 graus, estaria para frente do menos 188 e está para frente do ponto de ebulição. Então, aqui sólido, no meio líquido, aqui gasoso. Então, certo, seria gasoso mesmo. Se misturarmos a substância B com a substância D, a temperatura ambiente, forma-se uma mistura homogênea. Vamos ver. O B está dizendo que é insolúvel em água. O D está dizendo que é insolúvel em água. Bom, se as duas são insolúveis em água e a água é polar, deve ser porque essas duas que são insolúveis são apolares. E tudo aquilo que é apolar se mistura naquilo que é apolar. Então, sim, e formam uma mistura ali homogênea de uma fase apenas. C. A substância que flutuaria, caso fosse adicionada em água é a A. Bom, a gente tem a substância A adicionada em água, a densidade da água nós sabemos que é 1. Se a substância A tem densidade 2, ela vai afundar na água e não flutuar. Essa é a alternativa incorreta. Vamos ver porque as outras duas estão certas. Se misturarmos as substâncias A, C e água, formamos um sistema bifásico. Bi é 2, fases são 2 fases. Vamos ver. O A é insolúvel em água. Então, só o A com a água já estaria um sistema bifásico. A fase do A e a fase da água, certo? E aí, o C, ele se mistura em água. Então, o C com a água vai formar aqui uma mesma fase e o A vai formar outra fase, ou seja, isso está certo, um sistema bifásico. Colocando-se a substância E em um recipiente contendo a substância A E vai flutuar. Então, a substância A tem densidade 2, a E tem densidade 1,2. Então, como a E é menos densa, a E na A flutua, verdade. Ficamos como incorreta ali a letra C. Combinado, pessoal? Então, é muito comum aparecer nas provas e também em provas como FUVEST, Unicamp, no Enem, questões investigativas trazendo essa parte aí de densidade, ponto de fusão e ebulição, solubilidade. Um exemplo legal que eu poderia dar para vocês, que acontece muito, é, por exemplo, assim, imagina que a gente tem 2 copos, tá, ali, transparentes, e 2 líquidos também transparentes. E a gente quer descobrir qual líquido é qual. Eu vou pegar, por exemplo, 2 tampinhas ali de caneta Bic, e aí, a gente vai pegar essa tampinha e vai colocar dentro desses 2 líquidos para ver se a tampinha afunda nos dois, se afunda ou boia, como é que funciona. E eu sei que a densidade da tampinha é feita de, a tampinha é feita de polipropileno, que tem uma densidade ali de 0,9, em torno disso. Quando eu soltar as 2 tampinhas no copo, eu vou olhar e vou ver o que vai acontecer. Quando a gente olha para as duas, a gente vê que a tampinha afundou em uma e flutuou na outra. Então, ou seja, tem um líquido que tem densidade acima de 0,9 e outra abaixo, por exemplo, de 0,9. Uma outra coisa que eu poderia fazer, se eu tô numa cozinha, por exemplo, e sei que esses 2 líquidos ali não são tóxicos, eu posso abanar e cheirar, ver se tem um cheiro ali característico. Sabendo que esses 2 não são tóxicos, claro que não foi o caso daquela questão da Unicamp que a gente resolveu, que falou que eles eram tóxicos e eu não podia fazer isso. Então, ali, com uma propriedade organoléptica, eu posso sentir o cheiro e ver, esse líquido aqui é álcool, porque o álcool tem uma densidade ali em torno de 0,8, ou seja, a tampinha boia no álcool, e o outro líquido que não tem cheiro, eu poderia fazer outros testes, por exemplo, medir o ponto de ebulição, ver se é 100 graus Celsius, por exemplo, e ver que esse líquido seria água, que tem densidade 1, por isso a tampinha, ela vai flutuar. No álcool, desculpa, eu falei trocado, ela vai afundar, porque a tampinha é isso. Porque a tampinha tem densidade de 0,9, ou seja, mais densa, ela vai afundar no álcool,
certo? Massa, né? Então, através de propriedades como densidade, propriedade específica do tipo física e a organoléptica, que é o cheiro, a gente consegue, então, distinguir essas duas substâncias. É isso então, meus amores. Espero que vocês tenham curtido, entendido e nos vemos na próxima aula. Um beijo!